Olá, e com amor, gratidão e, e, e devoção, por que não? Vamos dando continuidade à perfeição em Bhakti, à perfeição em devoção. Então, a leitura, ela é meditativa. A gente medita na leitura, a gente contempla a leitura, a gente busca essa compreensão dentro desse processo de viver neste mundo material e aprender com os mestres. Esses mestres que hoje nos ensinam, eles passaram por todas essas etapas, por todos esses aprimoramentos, por todos esses aprendizados para estarem no nível espiritual que eles estão e ultrapassar toda essa yoga maya, essa yoga da ilusão que nos impede de buscar essa perfeição em Deus, essa perfeição em Bhakti, essa perfeição na devoção a Deus. Então, continuando nossa leitura, vamos ao seguinte tema. O Senhor Krishna, Senhor Deus, descreve de forma completa essa perfeição na ciência sagrada da Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 5. Ele diz o seguinte: as grandes almas que se ocupam em meu serviço devocional alcançam-me, o Senhor Supremo, e não retornam a esta miserável vida material. Por que chama miserável? Vida material. Porque aqui é um mundo onde existe doença, pobreza e conflito, onde a felicidade é limitada, onde tudo é ilusão, porque nós partimos da premissa que diz, tudo aquilo que tem fim é limitado, e tudo aquilo que não tem fim é ilimitado. Então, o que é que não tem fim? O nosso amor por Deus que a gente constrói todos os dias e sente esse prazer chamado de Santosha, que é uma ferramenta de yoga, de união a Deus, onde eu vou ficar autossatisfeito na minha vida por eu estar nesse processo devocional de construção da minha devoção, da minha atenção, da minha lembrança, do meu aprimoramento. Que é aprimoramento? É você se aprimorar naquilo que você está deficiente. E a gente só se aprimora servindo a Deus em serviço devocional. Então, essa vida não retorna a esta vida miserável material, pois atingir a perfeição mais elevada, que é o serviço devocional. Durante sua estadia no corpo material, que é como eu estou agora, como após nós estamos agora passando uma estadia no corpo material, nossa alma, como após deixar esse corpo, o devoto atinge a perfeição mais elevada no serviço ao Senhor. Enquanto um devoto esteja em seu corpo material, suas atividades probatórias, ou seja, purificadoras, purificar para limpar, porque pureza é a força que nos leva a Deus. Então, essas atividades probatórias do serviço devocional preparam-no para ser transferido à morada suprema do Senhor. Somente quem está está 100%, né? 99,9% não, 100% ocupado em serviço devocional, pode alcançar essa perfeição. Minha gente, isso aqui é muito importante, porque você pode dizer, mal eu entendo deste mundo material, mal eu tenho conhecimento sobre Deus, como é que eu vou servir a Deus para poder sair deste mundo material e não retornar mais aqui neste mundo material? Através de vídeo, de conhecimento. Jnana Yoga, a yoga do conhecimento acerca do absoluto. Mas se eu não me interesso por essa yoga, eu não me interesso em me unir a Deus através dessa yoga, da compreensão acerca de Deus, como é que eu vou entender esse processo enquanto um devoto esteja em seu corpo material? É como eu estou agora e como vocês estão agora, que estão me assistindo ou não, não sei. Suas atividades probatórias, ou seja, suas atividades que vão purificando. Probatória vem de provas. Todas as atividades que vêm em nossa direção são provas. Como diz o Espiritismo, provas e expiações. Então, a partir do momento que você, né,
está nesse serviço devocional e você está se purificando, está se limpando para que você possa servir mais e melhor a Deus, porque você se contamina servindo a matéria, você se contamina servindo as coisas materiais. Então, nesse processo probatório do serviço devocional, preparam-no para ser transferido à morada suprema do Senhor. Onde é, por favor, como diz, pelo amor de Deus, onde é essa morada de Deus? Na casa de Deus há muitas moradas. E aí você tem que estudar a filosofia védica para entender todo esse processo que ensina acerca das moradas de Deus. Porque Jesus só diz o seguinte na Bíblia: na casa de Deus há muitas moradas. Mas já na filosofia védica, essa filosofia nos traz esse conhecimento transcendental acerca da morada suprema de Deus, dos quais o pastor, o padre, o médium, aquele que fala de Deus, fala que Deus, ele tem a sua própria morada, ou ele tem o seu reino de Deus. Ou então diz o reino de Deus. E a gente vê esse reino de Deus muito longe, porque a gente não tem conhecimento acerca da morada de Deus. Mas aqui, quanto mais a gente serve a Deus, quanto mais a gente conseguir superar os obstáculos e passar pelos testes probatórios da Yoga da Ilusão, que é também uma energia de Deus criada por Deus, a Yoga Maya, ela serve a Deus para nos testar. Testar em quê? Nas nossas provas, nas nossas expiações, que são as nossas purificações, os nossos sofrimentos. Quanto mais a gente... Eu não vejo como sofrimento, eu vejo como aprendizado. Mas todo mundo diz, fulano está sofrendo, ciclana está sofrendo. Não, ciclana está se purificando. Ficaria até mais leve dizer isso. Fulano está purificando com doença, pobreza e conflito. Né? Então, conseguir superar os obstáculos e passar pelos testes de Maia depende de 4 coisas. Aqui diz o meu mestre espiritual. Tornar-se mais humilde que uma folha de grama, desenvolver a tolerância de uma árvore. Então, a gente vê aqui a humildade e a tolerância. 2 itens para que a gente possa superar os obstáculos da vida. Humildade, como uma folha de grama, que a gente pisa nela, ela nem reclama. Afinal, ela está viva, porque ela tem energia de Deus. E desenvolver tolerância de uma árvore, que a árvore fica ali, ó. Aí a pessoa vai lá, corta a árvore, tira os galhos, derruba, desmata, e elas ainda servem de madeira para aquecer o frio em lugares frios. Então, as árvores são tolerantes, são servas tolerantes de Deus. E agir sem orgulho falso e sem arrogância, que faz uma pessoa buscar a falsa glorificação ao mesmo tempo por respeito e apreciação pelos outros. Então, aqui a gente vê humildade, tolerância, se desvincular desse falso orgulho, desse falso prestígio, parar de ser arrogante e querer só as glórias para si próprio, para ser elogiado, e querer respeito e apreciação de almas condicionadas que são iguais a nós, que têm os mesmos problemas ou piores do que nós. Desejar servi-los com sinceridade. Então, são 4 qualidades extremamente elevadas. Repetindo, humildade, tolerância, ausência de ego e serviço ao próximo. E certamente ninguém desenvolverá isso sem um empurrãozinho de Krishna. Deus empurra a gente para a gente voltar para Ele, porque Deus quer que a gente se volte para Ele. O problema é que a gente não quer. Aí vem todo o conflito. Conflito, disso, aquilo, outro, preocupação com aquilo, outro, querer controlar aquilo, outro, você não controla absolutamente nada. Eu sempre estou repetindo isso aqui, né? Então, quando você é humilde, quando você é tolerante, quando você não tem ego, quando você serve ao próximo, aí sim, você vai superar esses obstáculos. Mas a gente é humilde, a gente é tolerante, a gente coloca o nosso ego de lado e diz, não foi eu que fiz, foi Deus que fez em mim, Deus age em mim e opera maravilhas em mim, santo é o seu nome. E aí aproveita e canta o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, que são os próprios nomes de Deus. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí nesse processo, vamos superando essa yoga da ilusão, que é chamada de Yoga Maya, a yoga da ilusão. Maya, sua energia ilusória. Ele envia algumas dificuldades e provas e testes,
E por que Deus faz isso? Envia dificuldades, provas e testes para acelerar o processo purificatório de seu devoto. Só para isso. Então, é muito importante, perdão que eu mexi aqui no microfone, é muito importante que nós agradeçamos a Deus por este empurrãozinho. Porque sem empurrãozinho a gente não cresce. A gente fica procrastinado, patinando nessa lama, caindo e escorregando, levantando e caindo de novo, inúmeras e infinitas vezes. Então, nesse processo, a gente precisa entender que é assim que se deve receber o que costumamos chamar de ataques de problemas ou ataques de Maia, que não tem nada de ataques, é um empurrãozinho de Deus, colocando sua energia chamada de Yoga Maia. Você faz Dhyana Yoga, você faz a Yoga de Deus, como a gente está estudando na Bhagavad Gita, capítulo 6, Dhyana Yoga. A gente se une a Deus através de Yoga e a gente se une à ilusão através de Yoga Maya. Por isso, um verdadeiro devoto, ao invés de cair em lamentação nos momentos difíceis, aceita-os de bom grado. Mas, gente, olha, é tão bom ler isso para mim que eu já entendo um tiquinho do tiquinho do tiquinho. Mas para quem está me ouvindo e que não entende isso, vai dizer isso é uma loucura, né? Assim, digamos que possa dizer isso, né? Isso é uma loucura, como é que pode? A pessoa vai agradecer por estar sofrendo? Mas eu pratico uma filosofia japonesa também, onde meu mestre, o Kichi Okada, ele fala que sofrer é bom. Porque o diamante, que é a pedra que mais brilha nesse planeta Terra, criada por Deus, e o povo corre atrás desse diamante, é a pedra que precisa ser mais burilada. O que é burilar? Raspada, limpa, purificada, para que essa pedra brilhe. Assim somos nós, a gente tem que brilhar como esse diamante, ofuscando essa energia negativa e brilhando nessa energia de Deus. Essa energia, não digo nem que é negativa, eu digo que é uma energia que nos empurra para o brilho, para Deus. Mas a gente não entende assim, a gente aqui no mundo material, a gente vive com a cabeça achando que tudo é um problema e a gente faz um problema do problema do problema. Quando, na realidade, a ciência suprema da Bhagavad Gita nos traz, através dos versos do próprio Supremo, na filosofia védica, que, diante de alguma dificuldade, nós devemos nos manter ainda mais humildes, pois reconhecemos que deveríamos passar por essas dificuldades e ainda maiores, estando ciente de que Deus Cristo está sendo especialmente misericordioso, ajudando-nos a superar os limites. Palmas para a leitura. Então, o ideal é encarar os momentos probatórios, purificadores, na jornada espiritual com entusiasmo, vendo Deus por trás de todas as coisas e vendo Deus atrás desse empurrãozinho que é dolorido, digamos. Doença, pobreza e conflito, porque a gente precisa se purificar, porque a gente vem de vidas em vidas, fazendo um monte de coisa que não é legal. E nessa vida a gente também faz um monte de coisa que não é legal. Então, meu mestre espiritual, ele diz, toda vez que a gente sofre, é karma atuando. E o karma, ele é esse aplicativo, juntamente com essa yoga da ilusão, os dois juntos para fazer você acordar. Acordem, almas. Estão dormindo no colo da bruxa chamada ilusão. Então, abram seus olhinhos, abram seus ouvidinhos e abram seu coraçãozinho para Deus. Para ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, compartilhar sobre Deus e sair dessa ilusão. Por quê? Porque essa ilusão é que nos leva para a alucinação de que aqui é o mundo ideal e que aqui eu sou feliz, correndo atrás de um monte de coisa material que vai me fazer o quê? Eu não sei. Porque a gente não leva nada disso para nenhum lugar. A gente deixa tudo aqui para o povo brigar nos testamentos de quem deixa o testamento. E quem não deixa é muito mais feliz, porque não deixa nada para ninguém brigar. Porque nesse processo a gente tem que encarar essas purificações, nessa jornada espiritual, com entusiasmo, e ver que Deus é misericordioso em todos os atos, todos os pensamentos e palavras de uma alma condicionada, porque Deus nos dá muito mais do que a gente merece, e nós fazemos muito pouco
para agradecer a Deus, em gratidão a Deus. Deus, muito obrigada. O Senhor é muito misericordioso comigo. É este papo que nós devemos ter com Deus. Então, na Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: tornem-se dhiras, pessoas sóbrias, ponderadas e autocontroladas. Sóbrias, ponderadas e autocontroladas. 3 características para obter essas qualidades que são importantes no momento final, quando o ser vivo é convidado a sair do corpo. Pessoas sóbrias de Deus, com consciência de Deus, ponderadas, tá ali, ó, na equanimidade, passando o que está passando, porque é no final da vida que a gente paga muito. E tem gente que paga a vida inteira. Depende do seu karma, da sua cota. Depende da sua dívida com Deus, digamos assim. Nem é dívida. Você mesmo é que fez a besteira, limpe a besteira através da sua própria purificação. Então, tais qualidades serão ainda mais importantes no momento final, quando o ser vivo é convidado a sair do corpo. Nesse momento delicado, para que seu futuro seja plenamente auspicioso, sua mente não poderá estar, veja bem, sua mente confusa, e é o que a gente fica no final da vida, confuso, que a gente está cheio de misérias da doença, e muitas vezes com doenças terminais, que termina logo com esse ciclo de vida, né? Então, é melhor um devoto encarar as dificuldades da vida, como um treinamento para se preparar, para chegar no momento derradeiro com sobriedade, autocontrole e desapego da matéria. Mas isso é um treino, não é de uma hora para outra que você vai conseguir ser sóbrio, autocontrolado e desapegado, não. Todo dia que o sol nasce, que é o olho de Deus, dentro da filosofia védica, a filosofia que nos leva ao conhecimento de Deus, que Veda significa conhecimento acerca do absoluto. Então, precisamos treinar a nossa sobriedade, o nosso autocontrole, o nosso desapego dessa matéria. Em outras palavras, é importante exercitar a tolerância diante de qualquer problema que surge. Tolerância igual uma árvore tolerante. Se o devoto não faz isso, se não aceita o treinamento dado por Krishna, por Deus, durante a vida, como não irá se desesperar? Como não irá se desesperar no momento final? Se você não aceita o treinamento durante a vida, imagine no final. Aí é que você não vai superar nada mesmo. Portanto, esse ponto levantado aqui pelo nosso mestre espiritual autêntico, Srila Prabhupada, é muito importante. Na vida material condicionada, que é a condição que a gente vive, a pessoa sempre sente as completas misérias causadas pela transmigração da alma de um corpo a outro, em cada vida. Antes de nascer, experiencia as misérias de viver no ventre de sua mãe, na verdade, preso lá no ventre, 9 meses. Após o parto, vive por algum tempo, antes de novamente ter que morrer e entrar no ventre de uma mulher novamente. Contudo, alguém que alcança a perfeição mais elevada, volta a Deus, volta ao Supremo após deixar seu corpo presente. Uma vez lá, não tem que retornar a este mundo material e transmigrar de um corpo a outro. Essa transferência para o mundo espiritual é a perfeição mais elevada da vida. Então, a meta da vida é se transferir para a morada de Deus, ou o reino de Deus, e sair desta condição condicionada de miséria material. Em outras palavras, o devoto obtém sua posição constitucional de imortalidade e, desta forma, torna-se completamente passivo. Vou repetir aqui as qualidades que temos que treinar. Vamos lá. Tornar-se mais humilde que uma folha de grama, desenvolver a tolerância de uma árvore, agir sem orgulho falso, sem arrogância, que faz uma pessoa buscar falsa glorificação e, ao mesmo tempo, buscar por respeito e apreciação pelos outros. Desejar servi-los com sinceridade. São 4 qualidades elevadas: humildade, tolerância, ausência de ego e serviço ao próximo. E certamente ninguém desenvolverá isso sem o empurrão de Deus, de Krishna. Através de sua Yoga Maya, sua energia ilusória, ele envia dificuldades, provas e testes. E por que ele faz isso? Para acelerar o processo purificatório do seu devoto, que somos nós, Sat Chit Ananda, Aham Brahmasmi, eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, serva eterna de Deus. E é assim que se deve receber o que costumamos chamar
de ataques da ilusão, que não tem nada de ataques, é tudo uma condição para que a gente se volte para Deus, pense nele, sirva a ele eternamente como a alma, que é a nossa verdadeira posição constitucional. Com gratidão, encerro mais um dia. Sutras 4, a perfeição em Bhakti, a perfeição em serviço devocional a Deus. Gratidão.